Nós vamos ler durante a exposição, fica melhor porque a gente ganha tempo e para o entendimento também fica melhor, tá certo? Então vamos orar, né? Você abre aí sua Bíblia em Tiago capítulo 4, a gente ora e começa a exposição desse texto, que tem muita coisa muito boa e importante para a nossa vida cristã hoje, nesse capítulo 4 de Tiago. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento e esclarecimento da sua palavra. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, que é poderosa para transformar nossas vidas, nós cremos nisto, e por isso nós te pedimos nesta noite que o Senhor dê a capacidade a cada servo Teu que está aqui, de poder não só ouvir a Tua palavra, mas recebê-la de bom grado, guardar no coração e praticá-la, para que suas vidas possam ser, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Então abençoa-nos nesse instante, dá-nos entendimento, para que nós possamos Te honrar através do ouvir e do praticar a Tua palavra, como o próprio Tiago diz a nós. Que assim seja para a glória do Teu nome. Amém. Bem, a gente vai falar hoje sobre aprender a viver, porque o Tiago, ele para de repente o assunto, na verdade ele não vai mudar completamente o assunto. Ele só aprofunda em outros aspectos daquilo que ele já vem falando. Durante todo o livro, como nós já vimos, ele dá ênfase à sabedoria. Sabedoria essa que significa temer a Deus. Aqui ele não vai tirar essa ideia de sabedoria, ele apenas vai aprofundar em um outro tema. E nesse tema que ele vai falar aqui no capítulo 4, tem muito a ver com a vida cristã, com a forma que nós vivemos a nossa vida cristã e com os perigos do mundanismo. Na verdade, há 3 perigos aqui, 3 ou 4 perigos que ele vai apontar para nós, mas o principal deles é o mundanismo. Nós somos crentes, mas nós ainda estamos no mundo. E como eu sempre falo aqui, e é sempre bom repetir, nós temos uma influência do mundo muito grande, todo o tempo, né? Nós temos que combater essa influência do mundo com a nossa fé em Cristo Jesus, com o conhecimento da palavra, com a prática da palavra, essas coisas todas. E na igreja aqui, que Tiago está falando, como os irmãos lembram, né? Ele está tratando de várias igrejas ali daquela região, tá? Essa carta é uma carta que era circular, né? Não era direcionada apenas a uma igreja, mas a várias igrejas daquela região. E a gente vai perceber que a coisa não estava fácil ali. O cristianismo nunca foi fácil. Viver a fé cristã nunca foi fácil. Não pensem que, por exemplo, porque eles estavam ali logo no começo, né? Jesus tinha partido há pouco tempo. Não pensem que as coisas para ele lá, pela proximidade, né, de Jesus ali entre eles, que as coisas foram mais fáceis. Olha, se até quando Jesus estava entre os discípulos, eles pisaram na bola. Imagine quando Jesus morreu, ressuscitou e deixou os seus aqui. Então a igreja tinha muita dificuldade, muitas mesmo. Parecidas com as que a gente tem hoje, porque o ser humano sempre foi o mesmo, pecador, e necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Então aqui no texto a gente vai ver 4 problemas que afetam diretamente a nossa vida como cristãos, que dificultam a nossa vida como cristãos. 4 problemas que Tiago estava enfrentando naquela época com aquelas igrejas e que nós naturalmente enfrentamos também. Os 4 problemas são, em primeiro lugar, nós somos controlados pelo prazer. Ele vai dizer isso do verso 1 até o verso 3. Em segundo lugar, nós somos seduzidos pelo mundo. Ele vai dizer isso do verso 4 ao verso 5. Em terceiro lugar, nós somos juízes sem moral para julgar, mas nós amamos julgar, e ele vai falar isso no versículo 11. E em quarto e último lugar, nós somos vaidosos e arrogantes em nossos projetos, em nossos planos que fazemos para o futuro. Amém? Então vamos por partes, vamos entender por partes. Primeiro, quando ele fala que nós somos controlados pelo prazer, ele diz o seguinte, do verso 1 ao verso 3: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago começa fazendo uma pergunta àquelas igrejas. Naquelas igrejas estava havendo guerras e contendas, discussões, brigas, separações, dissensões no meio dos crentes. É um escândalo, não é, irmãos? De cara, Tiago fala isso. De onde é que procedem essas contendas que há entre vocês? E ele vai responder daqui a pouco, mas ele faz outra pergunta. E a pergunta aqui é retórica, aquela pergunta que não precisa de resposta, mas na pergunta está a resposta. Ele diz: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, ele está dizendo que há uma guerra interior dentro de cada um de nós, e nos crentes não é diferente. Há uma guerra de prazeres que milita dentro de nós.
Ou seja, a palavra prazer que ele está usando aqui é a palavra Edom, que é a mesma palavra para hedonista. Os hedonistas eram aqueles que se acreditavam que a vida era só sentir prazer. Era um grupo filosófico que existia naquela época com os gregos, que acreditavam que a vida era só prazer, e nada mais do que prazer. E vida sem prazer não era vida. Então ele diz aqui, ele usa a mesma palavra, Edom, que é a palavra para hedonistas, ou seja, existe uma guerra por prazer dentro de nós, onde a gente não quer passar por nenhum tipo de privação. Nós queremos sempre estar bem. E é por querer sempre estar bem que vivemos criando contenda e guerras uns com os outros, porque a gente sempre está querendo estar bem. E é interessante, não é? Que é por isso que o nosso Deus nos chama para servir uns aos outros, e não para nos servir dos outros. Se a gente tem um desejo por prazer, então eu vou só me servir dos outros, porque eu não vou querer servir ninguém, eu vou querer ser servido. E é essa condição que ele está dizendo aqui. E aí ele continua no verso 2 dizendo: cobiçais e nada tendes. Vocês querem as coisas e vocês não têm aquilo que vocês querem. Tem um problema aí, não tem? Deve ter, porque o Deus Pai Todo-Poderoso ama suprir os seus filhos. E por que Deus não supre esses filhos aqui? Porque tem algo errado com eles, porque eles só estão pensando no prazer pessoal. Daqui a pouco o Tiago vai explicar. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. É lógico que aqui Tiago não está falando de maneira literal do matar, né? Provavelmente ele está falando naquela figura de linguagem que Jesus usou. Vocês lembram? Que Jesus disse assim: quando você diz uma palavra dura com o teu irmão, você já o matou. Jesus disse, né? Está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você disser uma palavra dura com seu irmão, você já o matou. Por quê? Você tirou o prazer de viver daquele irmão. Você tirou a alegria de viver daquele irmão. E aí, naturalmente, você tirou um pouco da vida dele. Então ele diz: matais, invejais, que é outra situação, né? Completamente adversa daquilo que o cristianismo prega. Ou seja, você querer o que o outro tem, querer a posição do outro, querer as coisas que o outro tem. E a Bíblia é bem clara quando diz: não cobiçarás. Então aqui é uma coisa terrível, né, para um cristão. E nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. São crentes que não têm paz, vive em conflito. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Prestaram atenção, o que prende esses crentes? É o prazer, todo tempo prazer. Então eles não têm o que eles pedem a Deus, porque o que eles pedem não é para a glória de Deus, é única e exclusivamente para um prazer egoísta deles. E o Senhor Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vos dará. Lembram disso? Mas o negócio é que a gente tem que pedir em nome de Jesus, para a glória de Deus, e não por nosso simples e bel prazer. Então ele diz aqui que eles pedem e eles não recebem, porque eles pedem mal, eles pedem só para esbanjar com prazer. E então Deus não vai de maneira alguma responder ao que eles pedem. Veja 1 Pedro capítulo 2, é o livro seguinte, 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Pedro fala a mesma coisa que Tiago. Ele diz assim, 1 Pedro 2, 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amém? Então Pedro faz uma exemplificação maior do que Tiago, que ele diz assim: nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, a gente não é daqui, então a gente não devia fazer briga por coisas que são daqui, porque nós não somos daqui. Os nossos interesses são mais elevados, então nós não devíamos brigar por coisas terrenas, porque nossos interesses são eternos, nossos interesses são as coisas eternas. Então eis aí o primeiro problema dos crentes, da vida cristã, somos muitas vezes controlados pelo prazer. A segunda coisa, e vai do verso 4 ao 5, ele diz: somos seduzidos pelo mundo. E aí ele começa dizendo o seguinte no verso 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A palavra infiéis está na minha Bíblia aqui, Almeida Revista Atualizada, mas existem algumas Bíblias que vai dizer adúlteros, e essa é a palavra correta.
Se a sua Bíblia tem adúlteros, essa é a palavra que realmente Tiago usou. E que, nessa minha tradução, o tradutor resolveu dar uma ajustadinha para não ficar tão pesado ou para ficar mais claro, quem sabe, né? Mas a ideia é a mesma, tá? Mas adúlteros é uma palavra bem adequada, porque é a palavra mais usada para quando o povo de Deus estava fazendo coisas que traíam a Deus, traíam a vontade de Deus, lá no Antigo Testamento. A gente vai ver, por exemplo, vou pedir para a irmã colocar para nós, Isaías 54, por favor, irmã, Isaías 54, verso 5. E você vai ver uma coisa interessante, a gente vai ver o verso 5 e o 6, olha o que diz, ó. Por que lá no Antigo Testamento tinha essa ideia, né, de ser adúltero, né? Quem fizesse coisas contrárias à vontade de Deus. Porque o teu Criador é o teu marido. A figura de linguagem é essa no Antigo Testamento, né? O Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Verso 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada. Ele é um marido que pegou uma mulher desamparada, somos nós, povo de Deus. Éramos uma mulher desamparada, ele pegou uma mulher de espírito abatido, uma mulher triste, né? E com a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então, na visão do Antigo Testamento, a visão, uma figura de linguagem, é como se Deus fosse o esposo e a igreja fosse a esposa. É assim? Então, quando Tiago diz aqui adúlteros, é uma palavra muito dura, porque ele está dizendo assim, vocês estão traindo Deus. Mas preste atenção na continuação da frase. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, quem se deixa levar pelos princípios do mundo, o mundo é inimigo de Deus. Seria mais ou menos o seguinte, gente. Seria uma mulher trair o seu marido. Ok, mas ela trai o seu marido com o inimigo dele. Eita, aí é pesado, né? Trair já é terrível, mas ela trair com o inimigo dele é muito afrontoso. E aí Tiago está dizendo que a igreja está fazendo isso. A igreja estava traindo Deus e traindo Deus com o inimigo de Deus, que é o mundo. Aí ele fala isso, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser... Só um minutinho aqui, irmãos, pronto. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui, não esqueça, né? O mundo é a forma desse mundo proceder. A concupiscência da carne, a soberba da vida, é o orgulho, a vaidade, né? As coisas que o mundo oferece, ok? E aí no verso 5, ele diz o seguinte, ou supondes... E aqui é muito interessante, que isso aqui deu muito trabalho, viu? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Veja só que Espírito aí na sua Bíblia provavelmente está com E maiúsculo, correto? Correto, né? Só que no grego não existe Espírito com maiúsculo ou minúsculo, porque no grego não existe maiúsculo nem minúsculo. Então, quando fala a palavra Espírito, a gente tem que olhar o contexto para entender se o Espírito ao qual ele está se referindo é o Espírito Santo ou o Espírito que habita em nós, cada ser humano. O Espírito que foi soprado, né, para a gente ter vida, ok? Aqui no caso, preste atenção no que ele diz. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. A gente pensa de cara e por isso a maioria dos tradutores colocaram o Espírito com E maiúsculo. Pensa de cara que o Espírito Santo tem ciúme de nós, não é? Tem até a música, né? Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão. Eu espero que ela esteja falando do Antigo Testamento, porque se ela estiver falando desse texto, está errado. Porque ele diz assim, é com ciúme que ia ser por nós o Espírito que ele fez habitar em nós. E a gente pensa que é o Espírito Santo. Só que no verso 6 ele diz, antes, ou seja, tem a ver com o verso 5, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, então nós damos a entender aqui que o Espírito que ele se refere aqui não é o Espírito Santo. Há um Espírito em cada ser humano que faz dele, naturalmente, por causa do pecado, um ciumento. Todo ser humano é um ciumento, pela natureza pecaminosa que tem. Entendeu? Nós nos apegamos às coisas continuamente e não queremos que as pessoas se intrometam nas coisas que são nossas, naturalmente.
Por isso, no verso 6 ele diz: mas antes ele deixou que esse Espírito habitasse em nós, esse tipo de Espírito, mas ele dá maior graça a nós, porque ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Quem se humilhar, se libertará disso. Quem se humilhar, se libertará do ciúme. Mas vou falar disso daqui a pouco, tá certo? Então nós somos seduzidos pelo mundo. Em terceiro lugar, nós somos juízes sem moral para julgar. Aí a gente pula lá para o verso 11. Que ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Qual é a lei, irmãos? A grande lei, a suprema lei: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E é interessante que a gente não sai falando mal de nós mesmos, não é? A gente não sai falando por aí de todos os defeitos que a gente tem. A pessoa fala uma coisa da gente boa e a gente não vai dizer: olha, mas você não sabe o que eu faço nas quatro paredes. A gente não vai sair dizendo por aí todos os erros que nós cometemos. A gente até pode, numa pseudo-humildade, dizer algumas coisas, mas todos os segredos e todos os erros que nós cometemos todo o tempo sendo falado, como a gente costuma falar dos outros, é difícil, né? Você já para pensar que às vezes você fala dos outros, mas nunca fala de você? Às vezes você julga todas as atitudes dos outros, mas nunca julga a sua. É disso que ele está falando aqui. Nós somos peritos em julgar a atitude dos outros, o comportamento dos outros e deixar de lado o nosso. Então ele diz o seguinte, preste atenção: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, e o julgar aqui não é o julgamento, irmãos, aquele julgamento claro, que eu vi os frutos e julgo os frutos. Jesus nunca condenou esse tipo de julgamento, o julgamento que eu vejo os frutos. Mas o julgamento que é condenável é o que eu nem sei realmente o que está acontecendo e já estou julgando. Vocês compreendem isso? Eu tenho que esclarecer melhor. Tipo, alguém tem uma atitude lá e você nem sabe por que ela teve aquela atitude e já julga a fonte da atitude. Não é verdade? Uma vez eu estava no supermercado e vocês já viram criança fazendo escândalo no supermercado? É terrível, né? Você não sabe o que fazer, né? Eu abandonava meu filho quando ele ficava assim, fazendo escândalo. O Luan, ele gostava de se jogar no chão, aí eu abandonava, ia embora. Aí alguém dizia: tem um meninozinho deitado ali no chão. Eu disse: pois é, rapaz, cada uma, né? Era o meu Luan. Ele ficava lá, aí quando ele via que não estava rolando nada, ele se levantava e vinha embora. Eu ficava sempre na porta do supermercado esperando e ele se jogando lá. Aí quando ele via que não ia rolar nada, ele se levantava e vinha embora. Mas assim, é muito comum a gente ver uma criança, né? Eu já vi muitas vezes, uma mãe desesperada, e aí passa aquelas pessoas e diz assim: uma mãe dessa. Já viram isso? É muita falta de moral, é muito não sei o que. É um julgamento terrível, porque às vezes aquela pessoa já está estressada há dias daquilo ali. Ela já passou por um dia horrível, cheio, tem mais de um filho. A gente que teve 4 filhos sabe, não é fácil controlar filhos, é aquela coisa toda, e alguém passa e imediatamente julga. Ou mãe ruim. É disso aqui que o Tiago está falando. É o julgamento que você não tem autoridade, que você nem sequer conhece os frutos daquela ação e está julgando. Então ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, está dizendo que a lei de Deus não presta, né? Não funciona. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então aqui está a terceira coisa que atrapalha a nossa vida cristã. Nós somos juízes e sem moral para julgar, mas nós amamos julgar. E por que eu estou dizendo nós? Porque eu cometo esse pecado muitas vezes. Mal, penso uma coisa ou outra ali, estou julgando alguém, estou julgando o comportamento, julgando a ação, sem ter nenhum respaldo para isso. É uma coisa que eu tenho que me vigiar constantemente. Em quarto lugar, nós somos vaidosos e arrogantes em nossos projetos. Veja o verso 13 e 14. Ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Amém? Então, Tiago não está dizendo que nós não devemos fazer planos.
certo? Em nenhum momento ele disse isso. É só você ler novamente comigo. Ele disse o seguinte: atendei agora, vós os que dizeis, aquela pessoa que planeja, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. E aí ele vai e diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Faça o plano, ok, mas não esqueça, o que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte: faça os planos, mas entenda que você não tem autoridade sobre os planos que fez. Olha só, incrível, não é? Quando me casei, fiz planos, nenhum deles se concretizou. A gente tinha uns planos, nenhum deles se concretizou. Na igreja aqui, há 20 anos atrás, eu tinha uns planos, nenhum deles se concretizaram, graças a Deus. Senão nós não estaríamos nem aqui. Então é isso, nós não temos esse controle que nós gostaríamos, nós nos arrogamos, né, de ter. Podemos fazer planos? Podemos, mas sempre confiando em Deus de que esses são meus planos. Espero que se ajustem com o de Deus, que sejam de Deus também. Amém? Então, qual é a solução para viver melhor? Tiago aponta aqui no texto, né? Você viu que eu saltei alguns versículos, não foi? Saltei esses versículos propositalmente, para a gente já poder depois apontar quais são as soluções que Tiago dá para cada uma dessas situações. Então a solução que ele dá, a primeira é a seguinte: a primeira coisa que nós vimos aqui é que o nosso problema na nossa vida cristã é que muitas vezes nós somos controlados pelo prazer, nós somos hedonistas, ou seja, a gente só quer se dar bem, a gente não quer passar por nenhum tipo de provação e privação. Certo? E é por isso que faz tanto sucesso quem tem um discurso que chama as pessoas para se dar bem todo o tempo, né? E aí o que Tiago vai dizer? Primeira coisa para solucionar isso: reconhecer quem somos e humilhar-nos diante do Senhor. Amém? Por que reconhecer quem somos? Acompanhe comigo, veja o verso 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeira coisa que se deve fazer então, para vencer essa coisa enlouquecedora que está dentro de nós, que está todo o tempo buscando prazer, é nos humilharmos. E aí ele cita Provérbios 3:34, esse verso que ele falou aqui. Tiago, ele é muito apaixonado pelo livro de Provérbios. A gente vai ver citações e ele escreve, né, como o livro de Provérbios, cheio de coisas, frases curtas, sapienciais. Ele gostava muito do livro de Provérbios. Então ele cita aqui Provérbios 3:34. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, para a gente poder vencer essa coisa louca dentro de nós, que está todo o tempo querendo só sentir prazer e não se importar com os outros, precisamos nos humilhar. E essa humilhação ele vai detalhar como é que ela deve acontecer. Primeira coisa que ele diz sujeitai-vos, portanto, a Deus. Esse sujeitar é a mesma coisa de submeter-se a Deus, no sentido de estar debaixo da autoridade de Deus, ou seja, coloque-se debaixo da autoridade de Deus. É a primeira coisa que você deve fazer como cristão. Coloque-se debaixo da autoridade de Deus. Deus é o Senhor que manda, o Senhor quem diz, o Senhor fala e eu obedeço, o Senhor diz e eu vou. Eu lembro do irmão André, que é um dos grandes missionários da história, da nossa história recente. O irmão André pregou em toda aquela parte ali mais perigosa, né, digamos assim, onde o evangelho não podia entrar, chamada Cortina de Ferro. Rússia, China, Japão, ele entrou em todas aquelas localidades ali. E o irmão André, ele era um crente comum. Quando eu digo crente comum, aquele crente de banco, que não fazia muita coisa. Mas ele chegou a uma certa idade, onde ele pensou: poxa, eu vou para o céu e não vou levar comigo grandes obras, grandes coisas. Eu queria fazer mais. Então ele tomou uma decisão. Queria começar a ler a Bíblia e aquilo que estivesse na Bíblia ele iria obedecer. Cada coisa que ele entendesse, ele iria obedecer. E foi assim que ele se tornou um missionário do mundo todo, porque ele foi lendo a Bíblia e à medida que ele ia obedecendo, ele ia se apaixonando mais por Deus. Ele ia amando mais o Senhor. Porque aí que está a grande coisa
de quando você se submete ao Senhor é que quando mais você se submete, mais seguro você está nas mãos dele, mais amado você se sente por ele, mais desejoso você está de fazer a sua vontade. Interessante, quanto mais você faz a vontade dele, não é que mais lhe pese, mais leve fica. E foi isso que aconteceu com o irmão André. Então, submeter-se a Deus é o começo de tudo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E aí ele vai e diz: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. À medida que o indivíduo se sujeita a Deus, ele naturalmente começa a resistir às intervenções do diabo. O termo que Tiago usa aqui é o mesmo termo para Satanás. Aí tem uma diferença, porque quando refere-se a Satanás, está se referindo realmente ao senhor dos demônios, né? Que tem uma ação direta sobre os crentes. E aí ele diz isso. No entanto, o que é que você vai fazer? Na medida que você se sujeitar a Deus, você vai resistir ao diabo. E nessa mesma proporção que você vai resistir, porque você está totalmente sujeito a Deus, que é o que aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 4, né? Que ele estava tão sujeito ao Pai, que o diabo incita Jesus ao prazer. O que o diabo diz para Jesus em Mateus 4? Incita ao prazer. Tu estás com fome? A fome é uma necessidade, mas também quando comemos é um prazer. Então transforma essas pedras em pães. Aí Jesus mostra que está totalmente submetido à autoridade do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Percebe então como Jesus conseguiu, né, submeter-se a Deus para resistir ao diabo. Então o que Tiago diz para nós é que a partir do momento em que nós nos sujeitarmos a Deus, nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não terá mais como ficar perseguindo-o constantemente. Tem gente que diz assim: desde que me tornei crente parece que as coisas pioraram. Não, não pioraram, é que você percebeu como era a vida. Você estava nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo, e o diabo fazia o que queria com você. Aí de repente você é crente, o Espírito Santo clareou o seu entendimento. Opa, agora estou entendendo aqui, peraí. Rapaz, está acabando comigo esse negócio. Aí você, desde que eu sou crente, as coisas pioraram. Não pioraram não, você que abriu os olhos. É isso que o Tiago está falando aqui. À medida que você se aproxima de Deus, você abre os olhos para Satanás, você começa a resistir a ele, e é lógico que ele sem mais espaço, ele vai fugir de você. Amém? Quem não quer o dito cujo fora, né? Aí ele vai e diz no verso 8, continua, tá? Continua aqui o processo. Note que o processo aqui é de humilhação. Os irmãos estão entendendo, não estão? É um processo de humilhação, tá? Aí ele diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Algumas Bíblias dizem: aproximem-se de Deus. A palavra correta no grego é aproximar-se. E quando a Bíblia se refere a aproximar-se de Deus, ela só fala disso em relação à adoração. Ninguém se aproxima de Deus senão pela adoração. Ninguém. A gente se aproxima de Deus pela adoração. Ninguém lê a Bíblia por ler. Teve uma senhora uma vez aqui que conversou comigo após um culto. Ela disse: pastor, já li a Bíblia 2 vezes, não entendi nada. Eu digo: a senhora não vai entender mesmo, porque a senhora precisa pedir a Deus entendimento. Por quê? Porque você só pode chegar a Deus por meio da adoração. E a adoração o que é? É o reconhecimento de quem é Deus. Então quando eu me aproximo da Bíblia e digo: Senhor, Tu és Deus, dá-me entendimento da Tua palavra. Irmãos, eu sou crente há mais de 25 anos, e toda vez que eu vou orar, aliás, que eu vou ler a Bíblia, eu faço a mesma oração: Senhor, dê-me entendimento da Tua palavra, porque só o intelecto não ajuda, você precisa adorar o Senhor. Ninguém pode se aproximar do Senhor se não for por meio da adoração. E é isso que Tiago está dizendo aqui, porque ele está se referindo ao Antigo Testamento de novo, onde toda vez que Deus queria que seu povo se aproximasse, o que Deus dizia? Venham adorar-me. Vinde e adore o Senhor. Você vai encontrar isso várias vezes no Antigo Testamento. Você chegar em casa, procure a palavra vinde. No Antigo Testamento você vai ver que todas as vezes esse vinde está relacionado ao povo de Deus se aproximar de Deus para adorá-lo. Então Tiago está dizendo aqui que uma das formas de nós nos humilharmos é nos achegarmos a Deus, porque quando nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Nós o buscamos e Ele veio em nossa direção. E quando Ele se achegar a nós, aí nós vemos o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, a luz de Deus, e finalmente vemos quem nós somos. Humilhar-se, gente, não é se rebaixar, é simplesmente reconhecer quem nós somos. Somente Jesus pode se rebaixar, porque Ele é grande, amém? Glorioso, poderoso, Senhor dos senhores, então Ele teve que se rebaixar. Você
Se rebaixar para onde? Se nós não somos nada. Mas foi o pó, né? Não, pó, morreu. Está lá, Edileuda, morta. Agora não é mais nada. Mas foi assim. Entendeu? Porque nós já somos pequenos. Então, quando nós já chegamos a Deus, a grandeza de Deus se aproxima de nós, nós finalmente reconhecemos quem nós somos. E aí está a humildade, o reconhecimento de quem nós somos. Não há mais nenhum tipo de altivez, não é? E aí ele vai e diz, no verso 8 ainda: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então ele diz, a partir do momento que a grandeza de Deus se aproximar, aí você começa a purificar as suas mãos, ou seja, você começa a purificar os seus atos, que é isso que significa aqui o que ele está dizendo, e você começa a limpar o coração, porque Deus está perto, e você tem receio de manter no coração coisas que desagradam a Deus, porque você está na presença de Deus. Amém? E aí ele diz, olha o verso 9, gente, aqui começa a humilhação. Aí o cara está no chão, afligi-vos, lamentai, chorai. É aí que está a humilhação, é aí que está a conversão. Converta-se o vosso riso em pranto. Ela começa a chorar pela realidade do que ele é, e a vossa alegria em tristeza. Agora veja o verso 10, eu tenho certeza que vocês amam o verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? E o Senhor diz, você é meu filho, você é minha filha. Maravilhoso, né? Só que o pessoal corre para o verso 10 e não começa do verso 6. Teve todo um processo até chegar no verso 10, não foi, irmãos? Mas o pessoal corre para o verso 10. Por isso que é muito perigoso quando a gente fica pegando versículos bíblicos, né, e mandando para os amigos e tal. O amigo está passando por dificuldade, a gente manda o verso 10 para ele: humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. E o amigo pensa que é a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Ele vai ter que fazer todo um processo, desde o verso 6 ali, de humilhação, de prostração diante do Senhor, de aproximação do Senhor, de purificar as mãos, de purificar o coração. Aí finalmente, completamente humilhado na presença de Deus, o Senhor o exalta, né? E a exaltação de Deus não é a exaltação do indivíduo sobre os outros. A exaltação é só um reconhecimento: tu és meu filho, tu és minha filha, eu amo você. Segundo lugar, nós vimos que nós somos seduzidos pelo mundo, né? Totalmente seduzidos pelo mundo. E como a gente resolve isso? Essa sedução que nós temos pelo mundo, pela humilhação, pelo reconhecimento de que o mundo jamais pode ter a mesma autoridade sobre nós que o nosso Deus. Amém? E aí, nós vamos para o próximo aqui, que é: nós somos juízes sem moral para julgar. Somos juízes sem moral para julgar. E qual é a solução que Tiago dá para isso? A solução ele dá no verso 12: reconhecer a autoridade do único e supremo juiz. Veja o que diz o verso 12: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Acabou com a gente. Amém? Então, só um pode julgar. E como nós sabemos pelo Salmo 139, ele pode julgar porque ele sabe do assentar e do levantar. Antes que saísse uma palavra da nossa boca, ele já sabia o que nós iríamos dizer. E ele nos conhece desde o ventre das nossas mães. Está ali a Luara com o bebezinho e Deus já sabe quem é, como vai ser, tudo dele. Tudo. Se vai tocar, se vai cantar, se vai jogar bola igual o Lucas. Tudo. É menino ou menina? Menino, né? Vai fazer tudo isso. Vai fazer tudo isso. Deus sabe, porque já está lá e Deus já conhece. Antes dos pais, antes de nós, antes de qualquer um de nós. Então Ele tem essa autoridade para julgar e não nós. E a única forma da gente então vencer esse nosso falso juízo é o reconhecimento da autoridade suprema do nosso Deus. Em quarto lugar, nós somos vaidosos e arrogantes em nossos projetos, como nós vimos aqui, não é? E qual é a solução que Tiago dá?
reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas, e isso inclui o tempo e os planos que nós fazemos. Veja o que ele diz no verso 15: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Amém? Note que só chegamos até o verso 15 porque o indivíduo já está humilhado. Se a pessoa ainda está arrogante, ela não chega aqui não. No verso 15 ela vai dizer isso porque ela já está humilhada, ela já reconhece a grandeza de Deus. Aí ela vai poder dizer, em vez dela dizer, fazer planos e deixar Deus de fora, porque o que acontece, né, quando ela deixa Deus de fora? É como se Deus não fosse Senhor de tudo, do tempo e dos planos. Então, dizer, em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser. E isso ofende muita gente, que a pessoa queria: mas eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Ora, se eu tenho dinheiro, por que eu não vou fazer? Aí acontece alguma coisa e o dinheiro se acaba por alguma outra coisa e não faz. Se o Senhor quiser, não só viveremos, porque veja bem, a gente faz planos, sabe nem se está vivo para que eles sejam realizados, mas a gente faz planos, e eu tenho planos para o ano que vem. Pode ser que em dezembro do ano que vem eu já esteja na glória, Deus sabe, mas eu tenho os planos, confiante que esses planos estão debaixo da autoridade de Deus. Amém? Como eu falei, não é errado fazer planos, é errado é não contar com Deus para ser frustrado. Amém? Então, não só viveremos, como também faremos isso aquilo, se Deus assim permitir. Amém? 3 aplicações aqui para nós, guarde bem no coração, viu? Essas aplicações aqui são importantes, sobre essa questão do nosso proceder nesse mundo tão difícil, tão complicado, né? Como nós vimos aqui, porque nós somos seduzidos pelo mundo, nós somos contagiados pelo prazer, nós queremos ser juízes, nós nos arrogamos de fazer os planos, né, etc. Então, por favor, preste bastante atenção. 3 aplicações. Primeira, quanto mais próximos de Deus, mais poderemos ter um prazer que nada nesse mundo poderá nos oferecer. Então, busquemos a Deus, encontremos nele o verdadeiro prazer. Isso poderá ser experimentado por meio da obediência, que nos leva à adoração. O prazer da obediência e da adoração tem que ser tentado. Você já tentou? Porque às vezes você se submete a muitas coisas nesse mundo em busca de prazeres. Mas você já tentou buscar prazer em fazer a vontade de Deus e adorá-lo? Tente, experimente, quem sabe você perceba que esse prazer é o suficiente. Era só disso que você precisava: obediência e adoração. Em segundo, nossa preocupação com a conduta moral dos outros, muitas vezes, meus irmãos, é uma forma de ocultar os nossos erros ou até mesmo justificá-los. Quando a gente julga os outros, é uma forma da gente não pensar nos nossos erros, porque a gente está preocupado com os erros dos outros, ou muitas vezes é uma forma da gente justificar os nossos erros. Tá vendo? Pelo menos eu não faço aquilo, pelo menos eu não faço assim. Eu tenho erros, mas não desse jeito. Então, geralmente, quando a gente julga, ou é uma forma de ocultar os nossos erros ou justificar os nossos erros. Então, deixemos que o reto e justo juiz julgue todas as coisas, mas principalmente que ele comece a julgar primeiro a nós. Peçamos a Deus sempre isso: Deus, me julga por meio da tua palavra. Senhor, antes que eu queira julgar alguém, me julgue, Senhor, para que ao reconhecer quem eu sou, eu não tenha a mínima vontade de julgar ninguém. Só por reconhecer quem eu sou. Peça a Deus que te julgue por meio da palavra. Amém? Terceiro, nós fazemos planos como se nós pudéssemos controlar as horas que se seguem. Nossa vaidade e arrogância nos enchem de frustração. Nós vivemos frustrados porque nós vivemos fazendo planos longe de Deus.
como se Deus não tivesse o controle da história. Então isso gera muita frustração. Muita gente decepcionada com a vida, muita gente que diz: eu me sinto frustrado porque eu queria fazer tal curso, nunca consegui, eu queria tal profissão, nunca consegui, eu queria isso, nunca consegui. Enfim, porque essas pessoas fazem planos como se Deus não existisse. Mas Deus existe e tem um plano para nós, tem um projeto para a vida dos seus filhos, e nós, como seus filhos, devemos descansar nos planos de Deus, confiando que Deus nos ama, e o plano que Ele tiver para nós nunca será para a nossa infelicidade. Talvez você diga: poxa, Senhor, eu nunca tive aquilo, e o Senhor lá na eternidade diz: porque se você tivesse, você seria tão infeliz que você nem imagina. Então por isso eu nunca te dei aquilo, para que você pudesse ser, de alguma forma, feliz. A Joni Eareckson Tada é uma senhora hoje, com 60 anos. Com 17 anos ela deu um mergulho e ela fraturou a espinha e ela ficou tetraplégica para o resto da vida. Ela sente dores terríveis e ela já tem 60 anos. E uma vez eu vi um testemunho dela, que vocês podem encontrar no YouTube, o testemunho dela. E ela disse: Deus foi muito misericordioso comigo, porque eu era tão arrogante, tão prepotente, tão vaidosa e tão orgulhosa, que eu jamais me renderia a Ele. Jamais. Eu agradeço a Ele porque Ele me quebrou e me prostrou, para que eu pudesse ouvi-lo, porque eu jamais daria ouvidos a Ele. Eu não sei que experiência que ela tem com Deus para dizer isso, irmãos, mas eu sei que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, e a gente pode descansar nisso, amém? Que Deus então nos faça guardar a sua palavra no coração. Vamos orar? Eu vou orar, logo após minha oração você fala com o Senhor de acordo com o que você tiver ouvido, tá bom? Antes de ir para casa. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua misericórdia, por tua graça sobre nossas vidas. Que o amor de Deus, a comunhão do teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.